estranho que possa parecer aos olhos de hoje, a verdade é que foi aqui o primeiro hipódromo de Macau. Era um hipódromo improvisado que ia ali do edifício do Leal Senado até aqui ao adro da Igreja de São Domingos. E ao contrário do que se pensa, não foram os ingleses, esses aficionados pelas corridas de cavalos, que as introduziram em Macau. Não, foram os portugueses do século XVI. Apesar do desinteresse que os povos de cultura lusófona sempre mostraram pelas corridas de cavalos, apesar do entusiasmo que os anglo-saxões sempre revelaram por todo o tipo de competições e concursos hípicos, apesar da presença inglesa de séculos, a verdade é que quem introduziu as corridas de cavalos em Macau não foram os ingleses, foram os comerciantes portugueses do século XVI. O primeiro hipódromo, sempre improvisado, erguido com barreiras e palanques de bambu, surgia regularmente por ocasião das principais festividades portuguesas, civis ou católicas, e também quando os grandes senhores de Macau celebravam aniversários, casamentos ou batismos. Barreiras e bancadas em bambu erguiam-se aqui no que era então um largo terreiro arenoso, sendo desmontadas a seguir mal acabada a festa. O primeiro a descrever o que aqui se passava foi o famoso viajante Peter Mundy. O curioso britânico refere nos seus diários que os participantes se apresentavam a cavalo e acompanhados pelos seus cafres, portadores de lanças e pendões com as armas dos seus senhores. Quando o jogo tinha início, serviam-lhes umas bolas com um buraco no meio, estando os participantes munidos de um escudo ou de uma adaga. O jogo consistia fundamentalmente em tentar evitar serem apanhados pelas bolas que lhes eram atiradas, podendo socorrer-se dos instrumentos que levavam consigo. A disputa terminava quando o cansaço era superior à vontade de competir. Estas competições não diferiam muito das que tinham lugar pela mesma época nas cidades-estado da Itália renascentista. Claro que depois as coisas mudaram de figura e as corridas de cavalos só se mantiveram devido ao verdadeiro culto que os ingleses sempre nutriram por este tipo de desporto, já que os portugueses luso-descendentes parecem ter-se desinteressado deste tipo de desporto que se terá extinguido ao findar do século. Mas difícil foi, no entanto, satisfazer os desejos dos britânicos de terem cavalos, corridas e apostas ao fim de semana, como era habitual no countryside da tradicional Inglaterra. É que as autoridades chinesas não viam com bons olhos nem as corridas, nem os cavalos. E lá está, as autoridades chinesas não tardaram em proibir as corridas de cavalos, mas foram mais longe, proibiram também as passeatas equestres que as famílias inglesas teimavam em fazer ao fim da tarde ou durante os fins de semana por estas bandas. Vinham dali, da Porta do Campo, seguiam um trajeto que é hoje o desta Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida, em direção a Moá, e depois desciam à desaparecida praia da Areia Preta. Para o efeito, os mandarins da Casa Branca, que tinham jurisdição sobre Macau, publicavam em 1829 um edital interditando tudo isso. Apesar do decreto, os ingleses fizeram orelhas moucas às advertências chinesas, mas mais, não só continuaram a utilizar a Praia da Areia Preta para os seus passeios, como levantaram aqui em 1838 o Macau Race Club. Pois é, aqui foi, em tempos longínquos, a famosa Praia da Areia Preta. Hoje é difícil de imaginar, mas foi aqui o primeiro hipódromo. Aqui competiam os jóqueis, os cavalos e assistiam multidões entusiásticas. A comunidade britânica principalmente, mas também alguns aficionados chineses e portugueses que também os havia. O local era escolhido tendo em conta a situação estratégica, protegido de vistas indiscretas pela falésia do Forte de Dona Maria e bem longe da cidade e da atenção das autoridades, principalmente chinesas. Não se sabe ao certo quanto tempo durou o hipódromo, que terá sido mesmo desativado com a fundação de Hong Kong e a criação do Jockey Club de Hong Kong em 1846.
Com a transferência para a vizinha colónia britânica, as corridas de cavalos em Macau acabavam por sofrer uma longa interrupção que durou mais de 80 anos. As corridas só voltariam já bem no interior do século XX. De facto, é em 1927 que é inaugurado, outra vez no mesmo local, a Praia da Areia Preta, que se passava então a chamar Hipódromo das Portas do Cerco, o Clube Internacional de Recreio e Corridas de Macau. Os cavalos vinham da Austrália. Em dias de corrida, as multidões afluíam ao local e muitos vinham de Hong Kong. Segundo os jornais da época, os vapores de carreira que ligavam os dois territórios chegavam sempre lotados, desembarcando multidões para ver as corridas. Apesar do aparente entusiasmo, porém, o Macau Jockey Club acabou por encerrar em 1941, poucos dias depois do início da Guerra do Pacífico, quando Macau foi invadido por milhares de refugiados. O recinto passou a servir para os fugitivos da guerra construírem as suas casas em madeira, em pleno relevado. O hipódromo ainda voltou a funcionar depois da guerra, mas acabaria por encerrar desta vez definitivamente. Isto depois do local ter sido avaliado como possível aeródromo e tendo aqui aterrado a meio da tarde do dia 19 de março de 1934 o tenente aviador Humberto Cruz, vindo de Dili. Mas as experiências feitas não foram positivas e o projeto acabaria por ser abandonado. Mas o desaparecimento das corridas de cavalos na Areia Preta não significou necessariamente o fim das corridas de cavalos em Macau. De facto, elas apenas se transferiram do hipódromo da Areia Preta aqui para o que então era o novíssimo hipódromo da Ilha da Taipa. As competições voltaram para se albergar num gigantesco complexo construído para o efeito, e a grande novidade eram as corridas de cavalos a trote com atrelado, que chegavam com a criação do Macau Trotting Club por Ippon, um homem ligado ao jogo e ex-sócio da STDM em 1980. No entanto, esta modalidade não se revelou popular. Face à escassez de apostas, as corridas foram suspensas em 1988. O Macau Trotting Club seria então adquirido nesse mesmo ano por uma sociedade comercial de Taiwan que procedeu a obras para nivelar o terreno. A primeira corrida de cavalos em terreno plano teve lugar no mês de setembro de 1989. No entanto, logo no primeiro ano de reabertura, o Macau Trotting Club enfrentou dificuldades financeiras devidas a diversos fatores desfavoráveis, acabando a empresa por ser adquirida pela STDM de Stanley Ho, a qual tinha conseguido um financiamento de $1.000 milhões para o efeito. Com esta injeção de capitais, as corridas foram retomadas em fevereiro de 1991. No entanto, apesar disto e da sombra que o Hong Kong Jockey Club sempre projetou sobre o seu homólogo de Macau, as corridas continuariam a não gerar lucros e menos ainda aficionados.